Pode falar aqui também, se quiser. Ok. Boa tarde. I will speak in English, Eu falarei em inglês. so I apologize. Me desculpem. So, Então, thank you, Congressman, obrigado for inviting me. por me convidar. It's really, É truly an honor being here. uma I'm grande a honra former estar government aqui. official. Eu sou um ex-funcionário So I have a profound governamental, respect então eu for tenho um political profundo respeito institutions. pelas instituições My grandmother, políticas. Minha who's now avó, 98 que hoje tem years 98 old, anos de vida, was elected as foi a eleita congresswoman para o in parlamento Italy italiano 70 years nos ago. anos 40, Her 70 experience anos. also Ela reinforced contribuiu me this feeling muito about para the cimentar meu political gosto pela institutions. política. And this is why I É appreciate por even isso more the que eu chance que eu agradeço ainda mais have pela here a chance de constructive ter dialogue um diálogo between, the construtivo industry entre a and the indústria Brazilian e legislative o power. poder legislativo brasileiro. It's about a matter É sobre that's quite um tema que é complex muito and often complexo controversial. e, por vezes, The polêmico. possibility to gamble O advento online dos jogos online is as old as é the tão internet velho itself. quanto a It internet em started in si. 1994, Tudo 25 começou years no ago. ano de 1994, portanto há without any 25 control anos, praticamente sem or nenhuma rules regra, all over nem the world. controle em grande Now parte it do has mundo. developed in a As multi-billion apostas dollar online business. chegaram ao patamar de um negócio mundial And whatever multibilionário. opinion one could Não have importa a about sua opinião que about você it, tem sobre the reality isso, is that it a is verdade é everywhere, que like you said eles before. estão em todos os It's lugares, como eu falei accessible antes, com fácil acesso, and has been part e of vem the marcando society now presença for a na long time. sociedade há muito But in tempo. the last years, No something decorrer has dos changed. últimos anos, algo mudou. Governments and Os parliaments governos dos parlamentos countries, de diversos first in países, Europe, começando na eventually Europa in other e continents, prosseguindo para outros decided continentes, to take action vem decidindo and tomar bring this ação sector under the e state's colocar control. esse setor sob a This was my job in tutela Italy. estatal. Esse foi meu trabalho na Itália, My country, a country meu that, país. Um I find there are país so many que similarities tinha with Brazil. que é muito parecido com o Especially when it Brasil, comes to the human sobretudo no que interactions, tange às to the interações humanas friendliness, e a to the many simpatia. coffees that we drink. E com certeza And os indeed, países são our countries are latinos. both Latin. When I started working, Quando eu comecei a for the trabalhar Italian para o governo government in, italiano, 2007, para o equivalente I was ao working for Ministério the da Fazenda equivalent de of Fazenda. 2007, And the situation a then was situação exactly the era same as exatamente it a is in mesma Brazil da right que now. encontramos no Brasil de There was hoje. a massive Havia gambling um market, enorme mercado de not apostas regulated, online, sem but nenhuma happening in plain regulamentação, sight. mas que acontecia And a olhos this was vistos, accompanied by sendo thousands acompanhado of, pela abertura de illegal milhares e betting shops milhares that de were lojas de bribing apostas customers esportivas físicas the illegal websites. em todo lugar, desprovidas de qualquer tipo So de my mission there was licença. to regulate online gambling. Na minha missão We had to regular, start from scratch, from foi zero. precisado começando do zero, moment where no momento onde there nenhum were- outro There país were no other regulated countries in the world. do mundo havia criado tal So we had to regulamentação. Ou invent, seja, não so to havia exemplos a serem seguidos, And foi the most preciso difficult inventar. challenge, which E o desafio is mais quite common, difícil was de to todos era convince my own convencer meu government próprio poder about the público necessity, the sobre a need for it. necessidade de regulamentação, because we couldn't já que bring other examples. seríamos os primeiros a You all experimentar. know well Todos how vocês sabem muito bem politically sensitive is the o discussion. quanto a discussão sobre apostas é delicada Here sob and everywhere o else. ponto de vista político, There não is só no aqui como em place qualquer in the lugar. world Não existe where nenhum lugar no the mundo debate, onde o is simple. debate It's seja always been like simples. this Sempre foi throughout the assim history of em humanity. toda a There história are da texts, humanidade. ancient Indian texts, Existem textos indianos antigos, datados de 1000 a.C., que já descrevem o problema das apostas. Nos momentos recentes, nos últimos tempos, a discussão tornou-se ainda mais acalorada por conta da imprensa e da internet e porque a história ruim vende os jornais e não as boas. Eu falei tudo isso para falar para contextualizar a dificuldade que tivemos há 12 anos de convencer o governo e o parlamento italiano a prosseguir com a regulamentação. Todos temiam que, ao fazê-lo, perderiam o apoio do seu eleitorado. Então foi preciso ir com calma, regulamentando um jogo por vez. Um processo durou 9 anos, mas agora a Itália é o segundo maior mercado regulado no mundo. A coisa mais importante é que a gente não fez a Itália gastar mais, um centavo sequer, simplesmente migramos do preto para o branco, por assim dizer. Saindo da ausência total de controle para a regulamentação. Na condição de pioneiros, é óbvio que cometemos erros, mas com eles aprendemos e logramos saná-los em sua maioria. Todos os erros, bem como a nossa aprendizagem, foram um sistema de valia para todos os demais de governo que decidiram seguir o exemplo italiano. Eu lembro também que recebemos delegações na França, Espanha, Polônia e mostramos o que fizemos e eles aprenderam com isso. E, por fim, decidiram regulamentar. Quizá seja essa a lição mais importante que tive, a importância da conversa e da cooperação com colegas dos outros países, de outros reguladores, para aprender
entre si. É verdade que cada país é diferente, tem culturas, tradições, políticas, soluções políticas diferentes, mas o objetivo da regulamentação são iguais em todo mundo. Queremos defender o consumidor, sobretudo os mais vulneráveis, deixar o crime de fora e gerar receita em impostos. Então, na Europa, o processo começou com todos os reguladores e governos tentando sozinhos. E, por fim, eles aprenderam a conversar entre si. E, a esse momento, os arcabouços nacionais evoluíram com mais rapidez e eficiência. E todo o conhecimento que obtivemos nesse processo está disponível para o Brasil e para outros países que estão discutindo a regulamentação. E também na América Latina, em vários outros países. Falando no Brasil, existe uma grande oportunidade para o governo, por fim, controlar um setor que é relevante para a economia, mas que no momento se encontra no absoluto submundo. O Brasil tem a chance de estabelecer um dos maiores mercados regulados de jogos online no mundo, mas isso terá mais chances de acontecer se os erros do passado, começando pelos italianos, forem levados em conta e com eles aprendemos. Então, quais são as principais lições? Bom, primeiro, conforme mencionado, as apostas online são um fenômeno de massa, coisa que acontece na internet e é impossível de ser controlado, bloqueado, apenas controlado. Há diversos jogos diferentes que podem ser jogados na internet, populares. Não só de esporte, cassino, bingo, poker, esportes virtuais. Se você regular apenas uma categoria, corre esse risco de permitir que os jogadores ainda joguem em sites ilegais, porque estão procurando por toda a gama de jogos. Se possível, como aconteceu na Itália, Reino Unido, Espanha, Colômbia, todos os jogos devem ser regulamentados. E também a taxação correta é crucial. Não vou entrar em detalhes, mas na Europa experimentamos vários modelos. Alguns funcionaram, alguns não. E se você, como operador de licenças, paga taxa demais, imposto demais, é uma desvantagem. Você não pode concorrer com os ilegais que não estão pagando nenhum imposto. Então, existem exemplos bem-sucedidos que podem ser utilizados. E o 4, no Brasil, uma coisa muito importante. No Brasil, como em qualquer lugar do mundo, existem servidores públicos cujo papel, como eu, fui de elaborar e aprovar leis. Aqui é a Fazenda. A minha sugestão é ouça-os, confie neles, ouça o que eles têm a dizer, porque as apostas são uma indústria muito complexa. É preciso que as pessoas com habilidades certas sugiram qual é o melhor caminho técnico a seguir. Claro que somente após tenham sido tomadas as decisões políticas. E, por fim, mediante a aprovação de um modelo regulamentar bem-sucedido, o que é muito importante garantir que seja prevenido as apostas em excesso. Na Europa, nós estamos utilizando inteligência artificial para analisar o comportamento dos jogadores e intervir em tempo real se esses jogadores demonstrarem o risco de tornarem-se problemáticos. Essa é a grande vantagem da regulamentação, em detrimento da proibição. A possibilidade de que o Estado garanta a segurança e a diversão das apostas para todos, em vez de algo com o qual se preocupar. Eu dediquei os últimos 12 anos da minha vida para tudo o que eu falei. Mais do que um trabalho, era uma paixão. E foi uma honra imensa compartilhar um pouco disso com vocês. Obrigado. Nós que agradecemos ao senhor Francisco. Thank you.